A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E aquele quase fim do mundo e fim da civilização iraniana não aconteceu. O presidente Trump e o Irã chegaram a um acordo cujos termos mais claros são conhecidos, mas ainda não trazem a paz definitiva. O presidente adiou seu ataque por 2 semanas, aquele ataque que acabaria com a civilização iraniana, segundo o presidente Trump, e o Irã começou a permitir a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. Então, está afastado, por enquanto, o perigo de uma intensificação da guerra naquela região, na península, né? Dizem as notícias que, além de ter sido intermediada a questão pelo Paquistão, a China ajudou a convencer o Irã. E eu pergunto, será que o Trump estava blefando? Ele queria esse resultado que aconteceu? Uma espécie de uma quase saída ou algo em direção a uma saída? E alguns observadores, acostumados às questões internacionais, especialmente do Golfo Pérsico, acham que esse tipo de acontecimento coroou a ação de transformar o Irã numa potência mundial. O fato de o Irã deter, a passagem de Hormuz dá a esse país uma força muito grande, porque ela controla boa parte do petróleo mundial, boa parte de outros insumos, por exemplo, agrícolas, que passam pelo Estreito de Hormuz. Então, dizem que isso talvez tenha sido um grande erro do presidente Trump. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Israel também participa do acordo. Quer dizer, teoricamente, segundo os compromissos assumidos, Israel também para de bombardear o Irã. Porém, o governo israelense fez saber, anunciou que o Líbano não entra nesse acordo. Os israelenses estão caçando o Hezbollah dentro do Líbano, mais especificamente no sul do Líbano, que está sendo isolado. Os bombardeios continuam e, repito, Israel frisou que nesse acordo não entra a questão libanesa. Bom, está aí, tem vários comentários a respeito. O Estadão, está aqui a manchete do Estadão: Trump suspende ataque, Irã aceita reabrir estreito e trégua de 2 semanas começa. Americano recua pela 3ª vez em ultimato a Teherã, que libera a rota por onde passam 20% do petróleo mundial. A Folha de São Paulo tem outra manchete, a manchete exclusiva: Master declarou ter pago 40 milhões a escritório da mulher de Moraes em 1 ano. Vai se complicando a vida do ministro Moraes. Já está complicada a dele, a do Toffoli, e as coisas não vão bem. Fica cada vez mais claro
que a presença deles no quadro do Supremo está mais difícil. Deixa eu ver essa história aqui. Master declarou ter pago 40 milhões ao escritório da mulher de Moraes em um ano. Dados da Receita foram entregues à CPI. Barsi de Moraes fala em vazamento ilícito e ministro não comenta. A declaração à Receita Federal indica que o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes, do STF, recebeu 40,11 milhões do Master em 2024, relatam Thaís Oliveira, Carolina Linhares e Matheus Vargas, que são os repórteres da Folha. O banco de Daniel Vorcaro assinou contrato com o escritório Barsi de Moraes naquele ano, com previsão de valores mensais de 3,5 milhões. Segundo os dados da Receita, o Master fez 11 pagamentos mensais de R$ 3.646.520,72 em 2024. O escritório, que tem Viviane Barsi de Moraes como sócia, disse que não confirma essas informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. Moraes não se manifestou. Você se pergunta como é que esses dados vazam? Você sabe que nos meus trabalhos na Folha de São Paulo há muitos anos, um deles foi fazer uma coluna de bastidores, que era o painel. E eu fui editor-chefe da Folha durante 8 anos, então eu sei muito bem como isso acontece e recebi muitas dessas denúncias, né? Muitos vazamentos ilegais, né? O jornal, televisão, rádio estão garantidos, não tem que revelar as fontes. E quem é o responsável pela guarda desses documentos, dessas informações, é que deve reforçar, deve transformar em segurança, né, o vazamento desses documentos. Quem faz esses vazamentos? O primeiro tipo de pessoa que faz é um funcionário revoltado. Está lá um velho funcionário, há 20 e poucos anos trabalhando, quieto, vendo o que acontece. Os escândalos vão passando pelos seus olhos, tal, ele se revolta e começa a vazar dados. Quer dizer, ele faz uma luta solitária, né, vazando dados. Ele, uma pessoa só, que sabe muito bem as consequências do que está fazendo, luta contra o que ele supõe ser corrupção e tal, e geralmente é mesmo, né? E contata jornalistas e acaba tendo garantias de que o seu nome será preservado, né? Ele libera essas informações. Outros são adversários políticos infiltrados. Teve uma época que se acusava muito o PT de ter entre seus militantes muitos dos funcionários públicos. Uma boa parcela de funcionários públicos, eles liberaram essas informações. Basicamente, são dessa maneira que essas informações são vazadas. Geralmente, as informações são verdadeiras, porque é um compromisso do jornalista que recolhe essas informações com a fonte, é mútuo. Ele preserva a fonte, mas se a fonte se utiliza desses jornalistas para fazer um vazamento fácil, o jornalista se desobriga de manter o sigilo a respeito do nome de quem informou. E aí ele libera essa informação
que pode ser definitivamente uma demissão, por exemplo, prejudicial para essa fonte. Então o pessoal toma muito cuidado quanto a essa possibilidade de vazamento de notícias falsas. Bom, tem uma pesquisa está aqui na Folha, no site da Folha. Flávio empata com Lula no segundo turno e 51,4% dizem que podem mudar de voto, aponta meia ideia. Aí estão alguns pontos. Pesquisa é a primeira divulgada após período de desincompatibilização. Na avaliação geral do governo, 46,4% classificam a gestão como ruim ou péssima e 32,2% como ótima ou boa. Isso, claro, preocupa e deve preocupar o presidente Lula e sua equipe. Senador Flávio Bolsonaro está em empate técnico com o presidente Lula para a eleição presidencial de 2006. Olha, 51,4% dos eleitores afirmam que ainda podem mudar seu voto. No confronto direto, Flávio tem 45,8%, Lula 45,3%, praticamente empatados. Essa diferença é irrelevante em termos estatísticos e, nesse caso, a margem de erro é de 2,5 pontos. Brancos e nulos, 8,7%. Foram ouvidas 1.500 pessoas em todo o Brasil de sexta-feira até terça, ontem, por meio de entrevistas telefônicas. Eu acho que isso já desvaloriza a pesquisa. Eu não sei nem se deve chamar de pesquisa ou enquete. Pesquisa telefônica é problema, mas está aí. Se você não confia nela, como eu confio, desconfiando, pelo menos ela serve como um exercício, um arremedo, digamos, de pesquisa. Ela não se vê assim, claro, o Instituto deve achar que isso funciona e tal, mas não é bem assim. Pesquisa telefônica tem os seus problemas. Em cenário com Lula, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado, Lula tem 40%, mostra meio ideia. 40,4%, Bolsonaro 37%, Caiado 6,5%, Romeu Zema 3%, Renan Santos do Missão 3%, Aldo Rebelo 0,6%, em branco nulo nenhum 1%. Não sabem 8,5%. Tá, é isso. É uma pesquisa telefônica que perde um pouco do vigor, né, de que esteja próxima da realidade eleitoral. Vale, né, tem aí... se eu tivesse lido a pesquisa inteira e visto esse parágrafo, talvez eu nem tivesse levado até você. Mas vale pela curiosidade. Olha, tem uma notícia ruim que envolve a Rede Globo, uma notícia muito triste. O narrador de futebol titular da Rede Globo, José Roberto, afastou-se ontem por tempo indeterminado das suas funções de relatar futebol na Rede Globo. Ele substitui Galvão Bueno, substitui com brilho, firmou-se, começou com trôpego e firmou-se muito bem como um bom, grande narrador de esportes, bem recebido pelo público, segundo as pesquisas, e ele ficou doente. A nota oficial fala numa neoplasia na coluna cervical. Neoplasia é uma manifestação celular de crescimento irregular
que pode ser maligna e pode não ser maligna. Ele foi afastado, não irá transmitir os jogos da Copa, foi afastado da Copa, que é em junho e julho, não deve transmitir o futebol da Globo agora em diante e ainda não se sabe, dentre os vários narradores esportivos que a Globo e emissoras ligadas têm, quem será o substituto de José Roberto, a esse simpático e competente jornalista, radialista, os mais ardentes desejos de uma recuperação e que ele volte às suas atividades profissionais, relatando com competência os jogos que a população assiste, mormente uma glória para um jornalista esportivo que é narrar uma Copa do Mundo da qual o Brasil participa. Desejo boa sorte com proteção divina no tratamento do José Roberto. Deixa eu pegar o Globo, porque está aqui, Trump recua e acerta com Irã a cessar fogo de 2 semanas. Tem uma foto, olha que linda, o pôr da Terra, né? A gente vê o pôr do Sol, agora o pôr da Terra, Terra vista da órbita desse aparelho, né? Que estava circundando a Lua. Aqui mais uma imagem admirável feita pela missão Artemis II, desvela a Terra sombreada em parte pela Lua no fenômeno conhecido como EarthSat. China tem 2 satélites no lado oculto lunar para evitar apagão de comunicação pelo qual passou a nave americana na aproximação. 2 satélites, um está atrás, né, escondido, e outro está fora e recebe as transmissões desse aqui e retransmite para a Terra. É o que a China tem. Olha aí. STF define hoje sucessão no Rio e PGE defende eleição direta para mandato tampão. Ministros votarão se haverá eleição direta ou indireta para completar atual mandato após renúncia de Castro, ou ainda se haverá pleito ordinário de outubro. O que o governador Castro montou e que o Supremo, enfim, cancelou, foi um mecanismo, né, eivado de falsidades, no sentido de que a eleição fosse indireta. Isso deve-se às circunstâncias da saída do titular, e ele provocou uma saída 24 horas antes, uma renúncia, e, nesse caso, o seu sucessor seria o presidente da Assembleia, que ele procurou eleger também, e seria eleição indireta. O Supremo percebeu que isso era uma manobra, né, cheia de falsidades, cancelou e agora vai decidir se vai ser direta ou indireta. É hoje essa decisão. Não sei se uma eleição indireta, né, acaba atendendo ao que o governador queria, que era, na verdade, um escudo de proteção na Assembleia, um escudo de proteção fazendo o seu sucessor, ou então uma eleição direta em fim de mandato, né? Uma eleição que custa caro, mobilizar para o estado do Rio de Janeiro inteiro uma nova eleição para alguns meses de final de mandato é uma coisa de economicidade duvidosa. Olha aí, programa para... Eleição faz milagre. Programa para reduzir dívidas pode ter uso do fundo de garantia para quitar débitos. Diferentemente do Desenrola, que não deu o resultado popular que o governo esperava,
Novo programa permitirá a participação de quem está em dia com os débitos, mas poderá trocar para linhas de crédito mais baratas. Vamos ver, é uma proposta, o governo quer, né? Aí a eleição. Eu não sei se é o caso, mas depois que termina a eleição, você vê quanto custa um tipo de manobra dessas feitas para agradar a população. Cidades endurecem regras em busca de ordenar circulação de ciclomotores. Alta de adeptos e acidentes leva capitais a acelerar regulamentação do uso dos ciclomotores e afins, mas regras adotadas variam muito de acordo com a cidade. Aí, bicicleta motorizada, o que é bicicleta motorizada, mistura com ciclomotor, etc, etc. Alcolumbre, a doutora Alcolumbre decide não prorrogar prazo da CPI do crime organizado. Aí não, é a eleição, não é o momento. Então, o negócio é o seguinte, esse pessoal tem medo de CPI. Tem medo de CPI. E quem tem medo de CPI carrega culpa, carrega temor de ser descoberto em fase eleitoral. A comissão terminará na terça. O presidente da CPI, Alessandro Vieira, já havia lamentado decisão do STF que desobrigou o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de ir depor. Sempre você olha assim e acaba tendo a impressão de que tem uma trama, né? De que existe algo preparado para não dar certo, uma investigação. E olha, dessa vez essas CPIs todas, né? Eu não sei se a CPI, o CPI do Master não teve, mas eu não sei se o Master vai terminar em pizza ou não. Agora apareceu mais uma versão aqui que a defesa da mulher do Xandão diz que é um vazamento ilícito. Tem uma coisa aqui na Gazeta do Povo que eu li e que é o editorial da Gazeta do Povo numa coisa que foi mal coberta. Olha, o golpismo de R$ 500 segundo Alexandre Moraes. É o editorial da Gazeta do Povo. Foi um senhor que colaborou numa vaquinha para um ônibus de transportar gente no dia 8 de janeiro e essa colaboração de R$ 500 brindou ele com uma pena de 14 anos de prisão, se não me engano. Então, eu vou ler o começo do editorial. O que são R$ 500? O valor representa 1,25% do custo de um voo em jatinho particular ou 0,097% do preço da garrafa mais cara de uísque Macallan ou 0,002% da evolução patrimonial de um certo ministro do Supremo Tribunal Federal desde que ele assumiu sua cadeira, ou 0,00039% do montante total de um certo contrato entre um banco e um escritório de advocacia que, coincidência ou não, é tocado pela esposa desse mesmo ministro. Mas a mesma quantia irrelevante diante dessas outras cresce em importância quando se trata de justificativa para que alguém seja condenado a 14 anos na prisão em regime fechado. É o caso do empresário catarinense Alcides Ram, de 71 anos, o mais novo condenado do 8 de janeiro, fazendo crescer a já extensa lista de abusos cometidos por Alexandre de Moraes. E vai por aí adiante.
Você acha que o fato dele ter contribuído com R$ 500, diz a defesa que isso nem está claramente comprovado, se o dinheiro serviu para essa vaquinha ou não. Deixa eu ver um trecho aqui. Se as condenações de quem de fato esteve na Praça dos Três Poderes já não faziam o menor sentido, a condenação de Alcides Ram e dos outros 2 empresários ainda é mais teratológica. Teratológica é monstruosa. Tem umas palavras que vão sendo abandonadas pela língua portuguesa e teratológica eu não ouvi há muito tempo. Tem uma coisa, você acha justo, com um monte de ladrão solto em todo lugar, especialmente no Planalto Central? Meu Deus do céu, não estou me referindo a nenhuma entidade, hein? Por favor. Coincidência, tudo coincidência. Bom, eu queria fazer um adendo. Um espectador me alertou ontem para o seguinte: eu festejei o fato de, nessa coisa de compensação de imposto e tal, para subsidiar diesel, gasolina, petróleo e tal, tenha sobrado para os cigarros. Os cigarros vão ter aumento de imposto e, portanto, vão custar mais caro. Isso ajuda a diminuir a utilização do cigarro. Mas esse espectador, cujo nome, infelizmente, me falta nesse instante, ele alerta o seguinte: o pessoal que fuma e precisa fumar e é dependente de fumo, do tabaco, vai procurar aqueles cigarros contrabandeados do Paraguai, cuja origem, cujo tipo de fabricação ninguém conhece, que deve trazer mais prejuízos para a saúde que os outros. Então, é verdade, quer dizer, tem esse vazamento, né, que tinha que ser. Não sei se vão conseguir, se vai crescer o consumo do cigarro contrabandeado, como lhe diz, quer dizer, não vai adiantar nada em termos de saúde, pelo menos a colocação dele. Vamos ver se adianta alguma coisa. Mas tem esse porém. Valor de fusões e aquisições cresce 30% no primeiro tri, alcança 15,9 bi. Exportação de petróleo cresce 70% em março. Olha aí. Impulsionada pela venda de petróleo, a balança comercial encerrou o seu período com superávit de 6,4 milhões, com exportações de 31,6 milhões e importações de 25,2. Isso é a guerra, né? A guerra não é uma coisa que você pode dizer, essa palavra é um coringa, que é sustentável. É um momento, não é uma conquista, vai aumentar, vai vender para sempre e tal. O governo estuda liberar fundo de garantia, né? Essa coisa das bondades que o presidente Lula distribui em época eleitoral, que você acaba pagando depois, né? Nossa, estamos no final já? Não acredito. Estamos no final, doutor Luiz? Nossa, não acredito, passou muito depressa. Olha aqui, quem tomou café conosco? Estão reclamando que eu não falo café tá caro, Lula. Muita gente reclama, café tá caro, Lula. Tomaram café conosco Eliezer Gonçalves de Albuquerque, Maurício Pistori, Derli Alves, Joel Cecílio Meire Ferian, Eduardo Robert,
Flávio Mota, José Anacleto, Tânia Delarete, Leandro Moreira, Antônio Galvão, Alex Carvalho, deixa eu ver aqui, Edilma Santana, de Miami, Flórida, Valdir De Luca, de São Carlos, Walter Melo, de Jaboticabal, e Dinho Oliane, de Presidente Getúlio. Pessoal, lembrando também que o PT não gostou da atitude petista do Rio Grande do Sul, vai intervir no diretório para impor a Brizola como candidato. Vamos deixar isso para amanhã. Muito obrigado por sua atenção, até amanhã, e não se esqueça, cada vez mais é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.